Audiolivros Poderosos apresenta A Política, de Aristóteles. Segunda parte. Este audiolivro foi dividido em 7 partes. A sua leitura vai começar agora. Do cidadão. Para bem conhecer a constituição dos estados e suas espécies, é preciso em primeiro lugar saber o que é um estado, pois nem sempre se está de acordo se deve imputar fatos ao estado ou aos que o governam, quer como chefes únicos, quer num grupo menos numeroso do que o resto da cidade. Ora, o estado é o sujeito constante da política e do governo. A constituição política não é senão a ordem dos habitantes que o compõem. Como qualquer totalidade, o Estado consiste numa multidão de partes. É a universalidade dos cidadãos. Comecemos, pois, por examinar o que devemos entender por cidadão e quem podemos qualificar assim, pois se trata de uma denominação equívoca e nem todos são unânimes sobre a sua aplicação. Alguém que é cidadão numa democracia não o é numa oligarquia. O critério da cidadania. Falemos aqui apenas dos cidadãos de nascimento e não dos naturalizados. Não é a residência que constitui o cidadão. Os estrangeiros e os escravos não são cidadãos, mas sim habitantes. Tampouco é a simples qualidade de julgável ou o direito de citar em justiça. Para isso, basta estar em relações de negócios e ter ao mesmo tempo alguma coisa a resolver. Mesmo assim, há muitos lugares em que os estrangeiros não são admitidos nas audiências dos tribunais, senão quando apresentam uma caução. Não participam, então, a não ser de um modo imperfeito, dos direitos da cidade. É mais ou menos o mesmo que acontece com as crianças, que ainda não têm idade para serem inscritas na função cívica, e com os velhos, que pela idade estão isentos de qualquer serviço. Não podemos dizer simplesmente que eles são cidadãos. Não são senão supranumerários. Uns são cidadãos em esperança por causa de sua imperfeição. Outros são cidadãos rejeitados por causa de sua decrepitude. Terão o nome que se quiser. O nome não importa desde que sejamos compreendidos. Procuramos aqui o cidadão puro, sem restrições nem modificações. Com mais forte razão, devemos deliberadamente riscar desta lista os infames e os banidos. Portanto, o que constitui propriamente o cidadão, sua qualidade verdadeiramente característica, é o direito de voto nas assembleias e de participação no exercício do poder público em sua pátria. Há 2 tipos de poderes. Uns são temporários, só são atribuídos por certo tempo e não se podem obter 2 vezes em seguida. Os outros não têm tempo fixo, como o de julgar nos tribunais ou de votar nas assembleias. Objetar-se-á talvez que estes últimos não são verdadeiros poderes e não participam de modo algum do governo. Mas seria ridículo contestar esta denominação de quem se pronuncia sobre os interesses maiores do Estado. Aliás, pouco importa, essa é apenas uma questão de palavras. Não possuímos, com efeito, um termo comum sob o qual possamos colocar a função de juiz e a de membro da Assembleia. Será, se quiser, um poder sem nome. Ora, chamamos cidadão quem quer que seja admitido nessa participação, e é por ela, principalmente, que o distinguimos de qualquer outro habitante. Convém ainda notar que nas coisas cujo sujeito pertence a espécies diferentes, sem outra relação entre si, senão que uma é a primeira, a outra a segunda e assim por diante, não há absolutamente nada, ou muito pouco em comum. É o que se observa nas formas de governo.
são de diferentes espécies, umas primitivas, outras posteriores. Entre essas últimas, devem ser contadas as corrompidas e degeneradas, que vêm necessariamente depois das que permaneceram sãs e intactas. Explicaremos mais adiante em que consiste a degenerescência. Portanto, o cidadão não pode ser o mesmo em todas as formas de governo. É sobretudo na democracia que é preciso procurar aquele de que falamos, não que ele não possa ser encontrado também nos outros estados, mas neles não se acha necessariamente. Em alguns deles, o povo não é nada. Não há Assembleia Geral, pelo menos ordinária, mas simples convocações extraordinárias. Tudo se decide pelos diversos magistrados, segundo suas atribuições. Na cerimônia, por exemplo, os éforos tratam dos contratos, os senadores dos homicídios, as outras magistraturas das outras matérias. Acontece o mesmo em Cartago, onde alguns magistrados decidem sobre tudo. A definição do cidadão, portanto, é suscetível de maior ou menor extensão, conforme o gênero do governo. Há alguns em que o número e o poder dos juízes e dos membros da Assembleia não é ilimitado, mas restrito pela Constituição. O direito de julgar e deliberar cabe a todos ou apenas a alguns, e isso sobre todas as matérias ou somente sobre algumas. Por aí se pode ver a quem convém o nome de cidadão em cada lugar. É cidadão aquele que, no país em que reside, é admitido na jurisdição e na deliberação. É a universalidade deste tipo de gente, com riqueza suficiente para viver de modo independente, que constitui a cidade ou o estado. Comumente, o costume é dar o nome de cidadão apenas àquele que nasceu de pais cidadãos. De nada serviria que o pai o fosse se a mãe não for. Em alguns lugares, vai-se ainda mais longe, até 2 avós ou a um grau maior. Surge então a dificuldade de saber como serão eles mesmos cidadãos, este 3º e este 4º avô. Gorgias de Leonte dizia, não se sabe se a sério ou por brincadeira, que assim como os caldeireiros fazem caldeiras, assim também os habitantes de Larissa fabricavam laricianos, e que era preciso que os laricianos fabricados tivessem os seus fabricantes. De acordo com nossa definição, a coisa é simples. Se participarem do poder público, serão os cidadãos. A outra definição, que exige que se tenha nascido de um cidadão ou de uma cidadã, excluiria desta categoria, em contrapartida, os primeiros habitantes e os próprios fundadores da cidade. Há maior incerteza a respeito daqueles a quem foi concedido o direito à cidadania durante uma revolução, como fez Clístenes em Atenas, quando após a expulsão dos tiranos formou várias tribos novas de estrangeiros e até de escravos imigrados. Quanto a eles, a questão não é saber se são cidadãos, mas se tornaram tais com justiça ou não. Podemos também duvidar se eles se tornaram cidadãos de forma legal, não existindo então nenhuma diferença entre a ilegalidade e o erro. Existe, no entanto, uma distinção muito real. Com efeito, vemos pessoas que alcançam a magistratura por meios ilegais, e não deixamos, porém, de chamá-los de magistrados, mas magistrados ilegítimos. Sendo, portanto, o cidadão caracterizado pelo atributo do poder, pois é pela participação no poder público que o definimos, nada impede de contar entre os cidadãos as criaturas de Clístenes. A questão de sua cidadania depende também do outro problema enunciado acima. Se devemos ou não imputar ao Estado a sua admissão, o que não é fácil de decidir quando o Estado passa da oligarquia ou da tirania para a democracia. Pois então, o novo Estado não quer nem pagar as dívidas contraídas anteriormente, considerando-as como feitas não pela cidade, mas pelo tirano que recebeu o dinheiro. E nem quer manter os outros compromissos, pretendendo que certos estados só subsistem por violência e não pelo interesse comum. Portanto, se o mesmo vício ocorrer na democracia,
será preciso dizer de seus atos o que se diz dos da oligarquia e da monarquia absoluta ou tirânica. As diversas espécies de cidadãos. Resta ainda uma dúvida sobre o título de cidadão. Apenas são os verdadeiros cidadãos os que são admitidos nas funções públicas? Ou esta qualidade pode convir aos operários? Se os contarmos entre os cidadãos, sem lhes conferirmos os cargos, esta prerrogativa não será mais o caráter distintivo do cidadão. Se não os contarmos, em que classe os colocaremos? Não são nem estrangeiros, nem naturalizados. Os classificaremos da mesma forma? Não haveria inconvenientes. É assim que excluímos os escravos e os libertos do número dos cidadãos. Pois não se deve julgar que sejam cidadãos todos aqueles de que a cidade não pode prescindir. Quanto a esta denominação, distinguiremos até entre as crianças e os homens adultos. Estes são cidadãos pura e simplesmente. Aqueles não são, senão em esperança ou imperfeitamente. Antigamente, entre alguns povos, o artesão e o operário estavam no mesmo pé que o escravo e o estrangeiro. Ainda acontece o mesmo atualmente em muitos lugares, e jamais um Estado bem constituído fará de um artesão um cidadão. Caso isso ocorra, pelo menos não devemos esperar dele o civismo de que falaremos. Esta virtude não se encontra em toda parte. Ela supõe um homem não apenas livre, mas cuja existência não o faça precisar dedicar-se aos trabalhos servis. Ora, que diferença há entre os artesãos ou outros mercenários e os escravos, a não ser que estes pertencem a um particular, e aqueles ao público. Por pouco que prestemos atenção a ela, esta verdade se manifestará. O desenvolvimento só pode torná-la mais evidente. Já dissemos que há várias espécies de constituição e de governo. Há certamente, portanto, vários tipos de cidadãos, sobretudo entre os que chamamos de súditos. Existem constituições pelas quais os operários e os mercenários devem ser cidadãos, mas existem outras pelas quais isto é impossível. Por exemplo, na aristocracia, se é que ela existe, assim como em qualquer outro estado em que se honre o mérito e a virtude. As obras da virtude são impraticáveis para quem quer que leve uma vida mecânica e mercenária. Na oligarquia, em que o bem conhecido como riqueza abre as portas para os melhores cargos, o povo miúdo não é admitido na classe dos cidadãos, mas os artesãos não estão incluídos. Eles podem enriquecer-se e se tornar cidadãos uma vez que tiverem feito fortuna. Em Tebas, o próprio comércio dificulta o acesso à cidadania. Havia uma lei que exigia que se tivesse fechado a loja e deixado de vender há 10 anos para ser admitido. Existem, em compensação, outros estados em que a lei atrai os estrangeiros pela perspectiva do direito de cidadania, pelo menos para seus filhos. Em certas democracias, por exemplo, basta para ser um cidadão ter nascido de uma mãe do lugar. Em outros lugares, por falta de cidadãos legítimos, os bastardos são admitidos como tais. A falta de homens força-os a usar desse recurso. Mas quando a população chega à sua justa quantidade, pouco a pouco se despedem. Primeiro as crianças nascidas de mãe ou de pai escravos, depois os que só se ligam à pátria pela mãe, e então só se reconhecem como cidadãos os que foram gerados por 2 compatriotas. Resulta de tudo isso que há várias espécies de cidadãos, mas os verdadeiros são apenas os que participam dos cargos. Quando Homero fala de um fugitivo ou de um vagabundo, é pela exclusão dos cargos públicos que o caracteriza. Tratado sem nenhum respeito, excluído da cidade. Quem quer que não participe dela com efeito, é como um estrangeiro que acaba de chegar. Se em algum lugar escondem essa distinção, fechando os olhos sobre os domiciliados que usurpam a qualidade de cidadão, é para iludi-los e disfarçar sua malignidade. As virtudes que fazem o cidadão e o homem de bem.
Os objetos que acabamos de tratar levam-nos agora a examinar se as mesmas virtudes fazem o homem de bem e o bom cidadão. E já que esta questão vale a pena, tentemos de início tratar um ligeiro esboço das virtudes cívicas. Podemos comparar os cidadãos aos marinheiros. Ambos são membros de uma comunidade. Ora, embora os marinheiros tenham funções muito diferentes, um empurrando o remo, outro segurando o leme, um terceiro vigiando a proa ou desempenhando alguma outra função que também tem seu nome. É claro que as tarefas de cada um têm sua virtude própria, mas sempre há uma que é comum a todos, dado que todos têm por um objetivo a segurança da navegação, a qual aspiram e concorrem cada um à sua maneira. De igual modo, embora as funções dos cidadãos sejam dessemelhantes, todos trabalham para a conservação de sua comunidade, ou seja, para a salvação do Estado. Por conseguinte, é a este interesse comum que deve relacionar-se a virtude do cidadão. Portanto, se há várias espécies de governo, é impossível que as virtudes cívicas e o civismo perfeito sejam os mesmos em toda a parte, ou que eles se confundam com a virtude absoluta, pela qual distinguimos as pessoas nobres. É evidente que se pode ser bom cidadão sem possuir virtudes tão eminentes. Porém, para melhor discutir essa questão, convém situarmos-nos no melhor governo possível. Veremos, por um lado, que é impossível que o Estado seja composto inteiramente de homens perfeitos, e, por outro, que é preciso que cada um execute o melhor possível suas funções. Uma vez que parece impossível que todos os cidadãos se assemelhem, não pode o mesmo gênero de virtude fazer o bom cidadão e o homem de bem. Mas todos devem ser bons cidadãos. É daí que provém a bondade intrínseca do Estado, sem que seja necessário que haja entre todos igualdade de mérito. O mérito de um homem de bem e o de um bom cidadão são, portanto, coisas distintas. O Estado, aliás, é um composto de partes dissemelhantes. Aproximadamente como o animal se compõe da alma e do corpo. A alma, de razão e de paixões. A família, do homem e da mulher. A casa, do senhor e do escravo. Abrangendo o Estado todas essas partes e muitas outras de espécie diferente, não pode haver, portanto, o mesmo gênero de virtudes para uns e para outros. Assim, num grupo de dançarinos, é preciso mais talento para o papel de corifeu do que para o de corista. A desigualdade de mérito é, pois, evidente. Mas não há nenhum lugar em que a virtude do bom cidadão seja a mesma que a do homem de bem? Quando falamos de um bom comandante, entendemos por isso um homem de juízo e de honra. Exigimos, sobretudo, a prudência naquele que governa. Alguns exigem ainda outras qualidades no governante máximo. Vemo-lo pela educação dos filhos de reis, que são criados no adestramento de cavalos e na disciplina militar. Que não me ostentem todos esses talentos vulgares, que mostrem ao Estado as virtudes necessárias. O que supõe um treinamento particular para as pessoas desse nível. Se entre os altos funcionários o mesmo mérito faz o homem de bem e o bom cidadão, se ademais a qualidade de súdito não exclui a de cidadão, a virtude cívica não será, porém, a mesma coisa que o que chamamos pura e simplesmente de mérito. Haverá sinonímia apenas em alguns cidadãos, vale dizer, nos que estão no governo do Estado. Em qualquer outra classe, as qualidades serão distintas. Talvez tenha sido isso que fez Jasão dizer: só conheço uma arte e só sei reinar. No entanto, é bom saber igualmente mandar e obedecer. Um cidadão experimentado é aquele que é capaz de ambos os papéis. Suponhamos um homem de bem que só saiba comandar e um cidadão que saiba um e outro. Eles não terão o mesmo valor.
já que desses diferentes papéis é preciso que o homem destinado ao comando aprenda um e seus súditos outro. O cidadão que participa de ambos deve aprendê-los de igual modo e conhecer os diversos tipos de comando. Pois há, inicialmente, o comando do Senhor, que se exerce sobre o que chamamos de empregados necessários. Não é preciso que aquele que o exerce saiba fazer os trabalhos servis, basta que saiba utilizá-los. Cabe a seus servidores saber a execução. Assim como há vários tipos de funções servis, há também vários tipos de escravos. Entre as pessoas que estão em servidão, é preciso contar os trabalhadores manuais que vivem, como indica seu nome, do trabalho de suas mãos, e os artesãos que se ocupam dos ofícios sórdidos. Assim, em alguns lugares antigamente, antes que o povo chegasse à extrema licença, os cargos ou poderes públicos não eram conferidos a esse tipo de gente. Suas ocupações não convêm nem ao homem de bem, nem ao alto funcionário, nem ao bom cidadão, se não for para seu uso pessoal, caso em que ele é, ao mesmo tempo, senhor e servo. Mas há um outro tipo de comando que tem por súditos as pessoas livres e de mesma condição. É o que se chama o governo civil. Só se aprende começando por obedecer. Assim, pelo próprio serviço sob as ordens do hiparca, se aprende a comandar a cavalaria. Servindo sob o general e os demais oficiais da infantaria, aprende-se a comandar os diversos graus militares. Existe até uma máxima quanto a isto, que diz que não é possível bem comandar se antes não se tiver obedecido. Ora, estes são dois gêneros diferentes de mérito. E é preciso que um bom cidadão adquira ambos, saiba obedecer e esteja em condições de comandar. Ambos também convêm ao homem de bem, embora de modo diferente, pois a temperança e a justiça diferem até entre pessoas livres, das quais uma é superior e a outra é inferior, por exemplo, entre homem e mulher. A coragem de um homem se aproximaria da pusilanimidade se fosse apenas igual à de uma mulher, e a mulher passaria por atrevida se não fosse mais reservada do que um homem em suas palavras. A administração doméstica em ambos os casos também deve apresentar alguma diferença, sendo um encarregado de comprar, outro de economizar e de conservar. O mérito especial do que comanda é a prudência. As outras virtudes lhe são comuns com os que obedecem. Estes não precisam de prudência, mas sim de confiança e de docilidade. São como os instrumentos, ou então como o fabricante de alaúdes, e o homem que comanda é como o executante que os toca. Sabemos agora se as qualidades do homem de bem e do bom cidadão são ou não as mesmas, como elas se assemelham e em que diferem. Da finalidade do Estado. O homem é, por sua natureza, como dissemos desde o começo ao falarmos do governo doméstico e do dos escravos, um animal feito para a sociedade civil. Assim, mesmo que não tivéssemos necessidade uns dos outros, não deixaríamos de desejar viver juntos. Na verdade, o interesse comum também nos une, pois cada um aí encontra meios de viver melhor. Eis, portanto, o nosso fim principal, comum a todos e a cada um em particular. Reunimo-nos, mesmo que seja só para pôr a vida em segurança. A própria vida é uma espécie de dever para aqueles a quem a natureza a deu, e quando não é excessivamente cumulada de misérias, é um motivo suficiente para permanecer em sociedade. Ela conserva ainda os encantos e a doçura nesse estado de sofrimento. E quantos males não suportamos para prolongá-la. Mas não é apenas para viver juntos, mas sim para bem viver juntos que se fez o Estado, sem o que a sociedade compreenderia os escravos e até mesmo os outros animais. Ora, não é assim. Esses seres não participam de forma alguma da felicidade pública, nem vivem conforme suas próprias vontades.
Os homens tampouco se reuniram para formar uma sociedade militar e se precaver contra as agressões, nem para estabelecer contratos e fazer trocas de coisas ou outros serviços. Caso contrário, os tirrenianos e os cartagineses e todos os outros povos que comerciam uns com os outros seriam membros de uma mesma cidade. Eles possuem tratados redigidos por escrito, com base nos quais importam e exportam suas mercadorias. Garantem-nas uns aos outros, prometendo defendê-las à mão armada. Mas não têm, quanto a esses objetos, nenhum magistrado que lhes seja comum. Cada um desses povos tem os seus em seu próprio território. Eles não se preocupam com o que os outros são, nem com o que fazem, se são injustos ou corrompidos como particulares, só fazendo questão da garantia que ambos os povos se deram mutuamente de não se lesarem. Aqueles, pelo contrário, que se propõem dar aos estados uma boa constituição, prestam atenção principalmente nas virtudes e nos vícios que interessam à sociedade civil. E não há nenhuma dúvida de que a verdadeira cidade, a que não o é somente de nome, deve estimar acima de tudo a virtude. Sem isso, não será mais do que uma liga ou associação de armas, diferindo das outras ligas apenas pelo lugar, isto é, pela circunstância indiferente da proximidade ou do afastamento respectivo dos membros. Sua lei não é senão uma simples convenção de garantia, capaz, diz o sofista Licefron, de mantê-los no dever recíproco, mas incapaz de torná-los bons e honestos cidadãos. Para tornar isso mais claro, suponhamos que aproximamos os lugares e que as cidades de Megara e Corinto se toquem. Essa proximidade não fará com que os dois estados se confundam, mesmo que se acertassem casamentos entre uma e outra cidade, apesar de este ser um dos laços mais íntimos para a comunicação mútua. Suponhamos até alguns homens, um carpinteiro, outro lavrador, outro sapateiro, um quarto de alguma outra profissão. Suponhamos, se quiser, 10.000 deles, residindo separadamente, mas não a uma distância tão grande que não se possam comunicar. Eles fizeram um pacto de não agressão no que toca a seus comércios, e até prometeram tomar armas para sua mútua defesa. Mas não têm outra comunicação a não ser o comércio e seus tratados. Mais uma vez, essa não será uma sociedade civil. Por que então? Nessa hipótese, não se dirá que estejam afastados demais para se comunicarem. Aproximando-se assim, a casa de cada um deles assumiria o papel de cidade. E eles se prestariam, graças à sua confederação, ajuda contra as agressões injustas. No entanto, se não tivessem nessa aproximação uma comunicação mais importante do que a que têm quando separados, esta ainda não seria exatamente uma cidade ou uma sociedade civil. A cidade, portanto, não é precisamente uma comunidade de lugar, nem foi instituída simplesmente para se defender contra as injustiças de outrem ou para estabelecer comércio. Tudo isso deve existir antes da formação do Estado, mas não basta para constituí-lo. A cidade é uma sociedade estabelecida com casas e famílias para viver bem, isto é, para se levar uma vida perfeita e que se baste a si mesma. Ora, isso não pode acontecer senão pela proximidade de habitação e pelos casamentos. Foi para o mesmo fim que se instituíram nas cidades as sociedades particulares, as corporações religiosas e profanas e todos os outros laços, afinidades ou maneiras de viver uns com os outros, obra da amizade, assim como a própria amizade é o efeito de uma escolha recíproca. O fim da sociedade civil é, portanto, viver bem. Todas as suas instituições não são senão meios para isso. E a própria cidade é apenas uma grande comunidade de famílias e de aldeias, em que a vida encontra todos estes meios de perfeição e de suficiência. É isto que chamamos uma vida feliz e honesta. A sociedade civil é, pois,
menos uma sociedade de vida comum do que uma sociedade de honra e de virtude. As condições da felicidade particular. Cremos ter estabelecido suficientemente em outro lugar em que consiste a felicidade da vida. Contentar-nos-emos aqui em fazer a aplicação de nossos princípios. Ninguém contestará a divisão habitual entre os filósofos, a divisão dos bens em 3 classes: os da alma, os do corpo e os exteriores. Todos estes bens devem ser encontrados junto às pessoas felizes. Jamais se contará entre elas um homem que não tem coragem, nem temperança, nem justiça, nem prudência. Quem tem medo até do vôo das moscas no ar, quem se entrega a todos os excessos da bebida e da comida, quem pelo mais vil interesse mataria seus melhores amigos, quem demonstra ter tão pouca razão quanto as crianças e os furiosos. Mas embora estejamos de acordo sobre isso, diferimos quanto ao mais e quanto ao menos. A maioria, pensando que lhes basta ter um pouco de virtude, deseja ultrapassar infinitamente as outras em riqueza, em poder, em glória, e outros que tais. Sobre isto é fácil saber o que pensar. Basta consultar a experiência. Todos vemos que não é pelos bens exteriores que se adquirem e conservam as virtudes, mas sim que é pelos talentos e virtudes que se adquirem e conservam os bens exteriores. E que quer se faça consistir a felicidade no prazer ou na virtude, ou em ambos, os que têm inteligência e costumes excelentes a alcançam mais facilmente com uma fortuna medíocre do que os que têm mais do que o necessário e carecem dos outros bens. Por pouco que atentemos a isto, a razão basta para nos convencer. Os bens exteriores são apenas instrumentos úteis, conformes a seu fim, mas semelhantes a qualquer outro instrumento, cujo excesso necessariamente é nocivo, ou pelo menos inútil a quem os manipula. Os bens da alma, pelo contrário, não são apenas honestos, mas também úteis, e quanto mais excederem a medida comum, mais terão utilidade. Em geral, as melhores disposições e maneiras de ser seguem entre si as mesmas proporções e desproporções que seus sujeitos. Se, portanto, a alma, por sua natureza e relativamente a nós, tem um valor muito diferente do corpo e dos bens, seus bons costumes ultrapassam igualmente os dessas outras substâncias. Tais bens só são desejáveis por ela, pela alma. E todo homem os deseja para a alma, e não a alma para eles. Consideremos, pois, como certo, que a cada um cabe uma felicidade proporcional à virtude e à prudência que tiver, e na medida em que age conformemente a elas. Exemplo e prova disso é Deus, que é feliz não por algum bem exterior, mas por si mesmo e por seus atributos essenciais. A felicidade é muito diferente da boa fortuna. Vêm-nos da fortuna os bens exteriores, mas ninguém é justo ou prudente graças a ela, nem por seu meio. Dos mesmos princípios depende a felicidade do Estado. É impossível que um Estado seja feliz se dele a honestidade for banida. Não há nada de bom a esperar dele, nem tampouco de um particular, sem a virtude e a prudência. A coragem, a justiça e a prudência têm no Estado o mesmo caráter e a mesma influência que nos particulares. São exatamente os mesmos que merecem de nós a reputação de corajosos, justos e prudentes. Que isto nos sirva de prefácio. Não podemos deixar de lembrar estes princípios. Como, porém, eles pertencem a uma outra teoria, não nos estenderemos mais aqui sobre eles. Basta-nos agora ter estabelecido que a melhor existência para cada um em particular e para todos os estados é a virtude com bastante riqueza para poder praticá-la. Se alguém quiser contestá-lo, nós lhe daremos em seguida uma mais ampla satisfação.
felicidade privada e felicidade pública. Resta-nos explicar se a felicidade é idêntica para o Estado e para cada particular, que devemos colocá-la entre os mesmos gêneros de bem, é um ponto sobre o qual todos estão de acordo. Os que colocam a felicidade do homem nas riquezas só consideram felizes os estados ricos. Os que a colocam no despotismo e na força pretendem que a suprema felicidade do Estado é dominar vários outros. Os que não veem outra felicidade para o homem que não a virtude chamam feliz apenas o estado em que a virtude é honrada. Mas desde o primeiro passo surge uma questão para ser examinada. Que vida preferir? A que toma parte do governo e dos negócios públicos, ou a vida retirada e livre de todos os embaraços do gênero? Não entra no plano da política determinar o que pode convir a cada indivíduo, mas sim o que convém à pluralidade. Em nossa ética, aliás, tratamos do primeiro ponto. Portanto, nós o omitiremos aqui para nos determos no outro. Não há nenhuma dúvida de que o melhor governo seja aquele no qual cada um encontre a melhor maneira de viver feliz. Mas aqueles mesmos que concordam em preferir a vida virtuosa não chegam a um acordo sobre se devemos preferir a vida ativa e política à vida contemplativa e livre da confusão dos negócios humanos. Vida esta que alguns consideram como a única digna do filósofo. Com efeito, esses dois gêneros de vida, a vida filosófica e a carreira política, foram escolhidos por todos os que, tanto antigos quanto modernos, tiveram a ambição de se distinguir por seus méritos. E certamente não é de pouca importância saber onde está a verdade. É próprio da sabedoria, tanto a de cada homem em particular, quanto a de todo o Estado em geral, dirigir suas ações e sua conduta para o melhor fim. Ora, muitos pensam que comandar seus semelhantes, se praticado com despotismo, é uma grande injustiça, mas que se comanda politicamente não é uma injustiça, mas somente um obstáculo à própria tranquilidade. Alguns, pelo contrário, julgam que a vida ativa e consagrada aos negócios públicos é a única digna do homem, e que jamais se acharão na vida privada tantas ocasiões de exercer cada virtude quanto no trato dos negócios públicos e no governo do Estado. Outros chegam a sustentar que o despotismo e o império da força são, para um povo, a única maneira de ser feliz. Vemos com efeito que em alguns estados o governo e as leis tendem à preocupação única de dominar os vizinhos. Por mais que consideremos todas as constituições espalhadas por diversas regiões, se suas leis, em sua maioria bastante confusas, têm um fim particular, este fim sempre é dominar. Na Lacedemônia e em Creta, a quase totalidade de sua disciplina e de suas numerosas regras é dirigida para a guerra. Em todas as nações que têm o poder de crescer, entre os citas, entre os persas, entre os trácios, entre os celtas, não há nenhuma profissão mais estimada do que a das armas. Em alguns lugares existem leis para estimular a coragem guerreira. Em Cartago, as pessoas são decoradas com tantos anéis quantas foram as campanhas que fizeram. Na Macedônia, uma lei pretendia que aqueles que não houvessem matado nenhum inimigo tivessem que andar de cabresto. Entre os citas, aquele que estivesse nesse mesmo caso sofria a afronta de não beber a roda na taça das refeições solenes. A Ibéria, nação belicosa, levanta ao redor das tumbas tantos obeliscos quantos inimigos o defunto matou. Em outras partes, encontramos instituições semelhantes, ordenadas pelas leis ou estabelecidas pelo costume. Contudo, se quisermos prestar atenção a isto, parecerá muito absurdo que a política ensine a dominar seus vizinhos, com ou sem a força. Com efeito, como erguer uma máxima de Estado ou em lei, o que não é nem mesmo lícito?
Ora, é lícito comandar sem nenhum direito e ainda mais contra todo direito. Uma vitória injusta não pode ser um motivo justo. Este absurdo não se observa em nenhuma outra ciência. Não é ofício nem do médico, nem do piloto persuadir ou fazer violência, um a seus doentes, o outro a seus marinheiros. Mas muitos parecem considerar a dominação como objeto da política. E aquilo que não cremos nem justo nem útil para nós, não temos vergonha de tentar contra os outros. Eles não querem justiça no governo, a não ser para eles próprios. Mas se se trata de comandar os outros, ela é a coisa com que menos se preocupam. Absurdo, revoltante, a menos que a natureza não tenha destinado uns a dominar e não tenha recusado a outros esta aptidão. Se ela estabeleceu essa distinção, pelo menos não se deve tentar dominar a todos, mas apenas aos que só servem para serem submetidos. É assim que não se vai à caça, para pegar os homens e comê-los ou matá-los, mas apenas para pegar os animais selvagens que são comestíveis. Não existe estado feliz por si mesmo, senão o que se constitui sobre as bases da honestidade. É possível encontrar algum cuja posição não permita nem guerrear, nem pensar em vencer. Sua felicidade não deixará de estar garantida desde que ele use de civilidade e de leis virtuosas. Portanto, se devemos considerar honestos os exercícios militares, não é enquanto fim último, mas como estabelecidos para um fim melhor. Um legislador sábio só deve considerar no Estado, no gênero humano ou nas sociedades particulares de que é composto, a sua aptidão à vida feliz e o gênero de felicidade de que são capazes. Isso não significa que deve haver a mesma constituição e as mesmas leis em toda parte. Se houver povos vizinhos, é prudente cuidar da maneira de se comportar para com eles, dos exercícios militares que essa circunstância exige e dos serviços que podemos prestar-lhes. É o que examinaremos logo mais ao tratar do fim a que deve tender uma boa constituição. A vida ativa, fonte das duas felicidades. Não tratamos aqui, senão dos que concordam com o princípio de que devemos preferir a vida virtuosa a qualquer outra, mas que não estão de acordo sobre sua aplicação. Uns não dão nenhuma importância aos cargos políticos e consideram a vida de um homem livre muito superior à que se leva na confusão do governo. Outros preferem a vida política, não acreditando que seja possível não fazer nada, nem portanto ser feliz quando não se faz nada, nem que se possa conceber a felicidade na inação. Uns e outros têm razão até certo ponto e se enganam sobre o resto. Os primeiros têm razão ao dizer que mais vale viver livre do que mandar. Não há nada de magnífico em se servir de um escravo enquanto escravo, nem em ditar a lei a pessoas que são forçadas a obedecer. Mas não se deve acreditar que todo mando seja dominação. O domínio exercido sobre homens livres difere tanto do exercido sobre escravos, quanto o homem nascido para a liberdade difere do homem naturalmente escravo, cuja definição demos no começo deste livro. Além disso, não é exato elevar a inação acima da vida ativa, já que a felicidade consiste em ação e as ações dos homens justos e moderados têm sempre fins honestos. Não devemos concluir daí, como fazem os segundos, que nada disso ocorre quando se tem nas mãos o poder, o meio mais seguro de executar projetos honestos. Que assim, aquele que pode mandar não deve deixar o mando com um outro, mas antes deve torná-lo dele, mesmo que seja o pai aos seus filhos, os filhos ao seu pai, os amigos a seus amigos, sem se preocupar com todas essas considerações, que devemos desejar exclusivamente o que há de melhor. E não há nada comparável à felicidade que nos proporcionam, mesmo contra a nossa vontade.
Isso poderia ser verdade se as empresas e atos de autoridade que nos chocam pudessem proporcionar-nos efetivamente o que para nós é mais desejável. Ora, isso é impossível, e esses pretensos governos iludem-se a si mesmos. Para que seus procedimentos fossem toleráveis, seria possível pelo menos que eles tivessem sobre nós o mesmo poder que tem o marido sobre a mulher, o pai sobre os filhos, o senhor sobre os escravos. Sem isso, qualquer que seja o sucesso ulterior, não podem justificar a injúria que nos fizeram antecipadamente ao violar nossa liberdade. Entre semelhantes, a honestidade e a justiça consistem em que cada um tenha a sua vez. Apenas isso conserva a igualdade. A desigualdade entre iguais e as distinções entre semelhantes são contra a natureza e, por conseguinte, contra a honestidade. Se, porém, se encontrasse alguém que ultrapassasse todos os outros em mérito e em poder, e tivesse provado seu valor com grandes façanhas, seria belo ceder a ele e justo obedecer-lhe. Mas não basta ter mérito, é preciso ter bastante energia e atividade para estar certo do êxito. Isto posto, sendo aliás indubitável que a felicidade consiste na ação, a melhor vida, tanto para o Estado inteiro como para cada um em particular, é sem dúvida a vida ativa. Ademais, não devemos, como alguns imaginam, restringir a vida ativa apenas às ações que terminam fora, nem aos projetos que nascem da ocasião. Ela abarca também as meditações que tratam dessas ações e desses projetos, e que, além do contentamento que por si mesmos proporcionam, ainda tornam a execução mais perfeita. Jamais somos tão senhores da ação exterior do que quando ela foi precedida de exame e de reflexão. É assim que, em arquitetura, o mérito das obras procede da profunda meditação sobre as plantas. Os estados mais isolados não podem permanecer na ociosidade, mesmo que queiram, a não ser por frações de tempo e por intervalos. Se não tem comunicação com o exterior, há ao menos comunicação necessária de uma parte à outra. O mesmo ocorre com as cidades e com os indivíduos entre si. Nem mesmo o próprio Deus e o mundo inteiro seriam felizes se, além de seus atos internos, eles não se manifestassem exteriormente pelos seus benefícios. É, portanto, claro que a fonte da felicidade é a mesma para os estados e para os particulares. Da eugenia e da educação. Como é a própria virtude que em nosso sistema faz o bom cidadão, o bom magistrado e o homem de bem? E como é preciso começar obedecendo antes de comandar, o legislador deve cuidar principalmente de formar pessoas honestas, procurar saber por quais exercícios tornará honestos os cidadãos e, sobretudo, conhecer bem qual é o ponto capital da vida feliz. Há na alma duas partes distintas, das quais uma, por si mesma, possui a razão e outra não participa dela, mas pode obedecer-lhe. Pertencem a estas duas partes as virtudes que caracterizam o homem de bem. Conforme esta distinção, é fácil decidir em qual das duas reside o fim a que todo homem se deve propor. O menos bom está sempre subordinado ao melhor por sua destinação. Observa-se isto tanto nas obras de arte quanto nas da natureza. Ora, a parte que goza da razão é sem dúvida a melhor. Segundo nosso sistema, esta parte se subdivide em duas outras, a parte ativa e a parte contemplativa. Ora, os atos devem corresponder às suas faculdades e seguir a mesma divisão. Aqueles que provêm da parte mais excelente são, por conseguinte, preferíveis, quer os comparemos em bloco, quer o confronto se faça de um por um. Toda a vida se divide entre o trabalho e o repouso, a guerra e a paz. E todas as nossas ações se dividem em ações necessárias, ações úteis
ou ações honestas. Devemos estabelecer entre elas a mesma ordem que entre as partes de nossa alma e seus atos. Subordinar a guerra à paz, o trabalho ao repouso e o necessário ou útil ao honesto. Um legislador deve levar tudo isso em consideração ao escrever suas leis. Respeitar a distinção das partes da alma e de seus atos. Ter especialmente em vista o que há de melhor, assim como o fim que deseja alcançar. Conservar a mesma ordem na divisão da vida e das ações. Dispor tudo de tal maneira que se possa tratar dos negócios e guerrear, mas que se prefira sempre o repouso do que os negócios, a paz do que a guerra, e as coisas honestas do que as coisas úteis e até do que as necessárias. É de acordo com este plano que se deve dirigir a educação das crianças e a disciplina de todas as idades que dela precisam. Fim pacífico da educação. Acho que nem aqueles dentre os povos da Grécia, que hoje são considerados os mais bem constituídos politicamente, nem os autores de suas constituições viram qual era o melhor objetivo da vida social e nem dirigiram a ele, nem suas leis, nem suas instituições. Longe de voltar a educação pública para a universalidade das virtudes, eles propenderam exageradamente para o que lhes parecia útil e capaz de fortalecê-los às custas dos outros. Os que escreveram depois sobre isto tiveram opinião mais ou menos parecida. Ao fazer o elogio da Constituição lacedemônia, admiram o legislador por ter relacionado todas as suas leis à guerra e à vitória. O erro é fácil de refutar pelo raciocínio, e os acontecimentos deste século o desgastaram ainda mais. Como a maioria dos homens tem mania de dominar os outros, para obter todas as comodidades, Tibron e todos os que escreveram sobre o governo da Lacedemônia parecem admirar seu legislador por ter aumentado muito o seu império, tendo exercitado a nação nos perigos da guerra. Mas agora que os lacedemônios não dominam mais, deixaram de ser felizes e seu legislador de merecer sua reputação. Não é ridículo que, persistindo sob as leis de Licurgo e não tendo nada que os impedisse de valer-se delas, eles tenham deixado escapar sua felicidade? Vemos, pois, que eles não têm ideias muito sadias sobre a honra que um legislador deve atribuir ao comando. Exercendo-se sobre pessoas livres, é incomparavelmente mais estimável e mais conforme à justiça do que o despotismo. Não é, sobretudo, nem uma felicidade para o Estado, nem um sinal de sabedoria para o legislador treinar seu povo para vencer seus vizinhos. Disso só podem resultar grandes males, e aquele que for bem-sucedido não vai deixar de investir contra a sua própria pátria e, se puder, de assenhorear-se dela. Essa é a censura que os lacedemônios fazem ao rei Pausânias, cuja ambição não se contentou com este alto grau de honra. Não há, pois, nem política, nem utilidade, nem bom senso em semelhantes concepções, nem numa tal legislação. Um legislador deve imprimir profundamente no espírito de seu povo que o que é muito bom para cada um em particular o é também para o Estado, que não convém entregar-se ao treinamento militar a fim de sujeitar os que não o merecem, que tais exercícios devem ter como objeto apenas preservar a si mesmo da servidão e também tornar-se útil aos vencidos. O objetivo não é dominar toda a terra, mas apenas os que não são capazes de bem usar de sua liberdade e mereceram a escravidão por sua maldade. Que todo legislador deva subordinar a guerra e todas as suas outras leis ao repouso e à paz é o que prova a experiência, juntamente com a razão. Ao fazer a guerra, vários estados se conservaram, mas assim que conquistaram a superioridade, entraram em decadência.
semelhantes ao ferro que se enferruja pela inação. Deve-se então criticar o legislador que não lhes ensinou como viver em paz. Sendo o fim o mesmo tanto para a vida pública quanto para a vida privada, a perfeição dos estados não pode definir-se de modo diferente da dos particulares. Não resta dúvida, portanto, de que se devam cultivar de preferência as virtudes pacíficas. Como já se disse muitas vezes, a paz deve ser o fim da guerra e o repouso a finalidade do trabalho. Ora, nada de mais útil ao repouso e à direção da vida do que as virtudes que têm uso não apenas no repouso, mas sobretudo na ocupação. Com efeito, é preciso ter o necessário para depois poder gozar de algum lazer. O Estado precisa de temperança, mas ainda mais de coragem e de paciência. Não há repouso para os escravos, diz o provérbio. Ora, os que não têm coragem para se expor aos perigos tornam-se escravos de seus agressores. É preciso, portanto, coragem e constância para os negócios, filosofia para o lazer, temperança e justiça em ambos os tempos, mas sobretudo em tempos de paz e de repouso, pois a guerra nos força a ser justos e temperantes. Pelo contrário, na paz e no repouso, é comum que a prosperidade nos torne indolentes. Portanto, os que parecem felizes, e semelhantes aos habitantes das ilhas afortunadas de que falam os poetas, gozam de tudo o que pode contribuir para a felicidade, precisam mais do que os outros de justiça e de temperança. Quanto mais opulência e lazer tiverem, mais precisarão de filosofia, de moderação e de justiça. E o Estado que quiser ser feliz e florescente deve inculcar-lhes estas virtudes o máximo possível. Se há algo de ignóbil em não saber gozar das riquezas, há bem mais ainda em fazer mau uso delas quando só se tem isso para fazer. É revoltante que homens, aliás, dignos de estima nos trabalhos e nos perigos da guerra, se comportem como escravos no descanso e na paz. Não convém exercer a virtude à maneira dos lacedemônios. Na verdade, estes não diferem dos outros pela opinião sobre o bem soberano, mas pela espécie de meios ou de virtudes que escolheram para chegar a ele, já que os verdadeiros bens, vale dizer, os da paz e do repouso, são maiores do que os da guerra. O gozo deles também é preferível a qualquer outro e estes só têm valor em relação àqueles. Trata-se, portanto, de examinar como e por que meios devemos obtê-los. Dissemos mais acima que 3 coisas devem contribuir para isso: a natureza, o hábito e a razão. Dissemos também quais devem ser as disposições naturais. Resta saber se, para formar os homens, mais vale começar pelo raciocínio ou pelo hábito, 2 coisas que devemos nos esforçar ao máximo para dar ao mesmo tempo. A faculdade, que recebe a influência da razão, pode com efeito afastar-se algumas vezes do fim, e outras vezes também ceder ao domínio do hábito. É evidente que neste caso, assim como em qualquer outro, o princípio de onde tudo procede é a geração do homem, mas não é o mesmo que aquele de que dependem seu fim e sua perfeição. A razão e o intelecto são a principal e derradeira parte onde se manifesta para nós a obra da natureza. Cumpre, portanto, subordinar-lhes a obra da geração humana e a formação dos costumes. Da mesma forma que a alma e o corpo são 2 substâncias distintas, assim também a alma tem 2 faculdades não menos distintas, uma iluminada pela razão e outra que não tem esta luz. Por conseguinte, há 2 tipos de hábitos, uns apaixonados ou provindos da sensibilidade, outros intelectuais. E assim como o corpo é gerado antes da alma, a parte carente de razão o é, igualmente, antes da razoável. Isto se observa pelos rasgos de cólera, pelos desejos e pelas vontades mostradas pelas crianças tão logo nascem, mas o raciocínio e a inteligência só lhes vêm naturalmente com a idade. Convém, portanto, dar as primeiras atenções ao corpo
as segundas aos instintos da alma, recorrendo-se todavia ao intelecto ao tratar dos apetites, e à alma ao tratar do corpo. A regulamentação dos casamentos e dos nascimentos. Devendo o legislador cuidar antes de tudo da boa conformação do corpo dos súditos que deverá criar, cabe-lhe começar por bem regular os casamentos, determinando a idade e a compleição dos que julgar admissíveis na sociedade conjugal. Para estabelecer boas leis sobre esta associação, é preciso, em primeiro lugar, atentar para a idade e para as qualidades pessoais dos noivos, para que eles se convenham em maturidade e em força. Se, por exemplo, sendo o homem capaz de gerar, a mulher não é estéril, ou se, pelo contrário, podendo esta conceber, não é o homem que é impotente. Esta má combinação só é boa para criar discórdia e para contrariar. Da mesma forma, deve preocupar-se com a sucessão das crianças, que não haja entre elas e os pais uma distância de idade grande demais, pois neste caso os filhos não podem mostrar seu reconhecimento aos pais na velhice, nem os pais podem ajudar seus filhos tanto quanto preciso. As idades tampouco devem ser muito próximas. Esta proximidade acarreta dois grandes inconvenientes. Primeiro, menos respeito dos filhos pelo pai e pela mãe, que consideram como colegas. Segundo, grandes altercações sobre a administração doméstica. Mas retornemos ao ponto de onde partimos, isto é, a boa conformação dos corpos que vão nascer, proposta pelo legislador. Esta e outras vantagens podem ser obtidas através de um mesmo meio. O final da procriação ocorre para os homens aos 70 anos, para as mulheres aos 50. Sua união deve começar na mesma proporção. A dos adolescentes não vale nada para a progenitura. Em todas as espécies animais, os frutos prematuros de sujeitos jovens demais, sobretudo se tratar da fêmea, são imperfeitos, fracos e de pequena estatura. O mesmo ocorre com a espécie humana. Observa-se, com efeito, esta imperfeição em todos os lugares em que as pessoas se casam jovens demais. Só nascem abortos. O parto das moças jovens é, aliás, penoso demais, e elas morrem em maior número. É assim que muitos interpretam a censura do oráculo aos trezenianos, de colherem seus frutos antes da maturidade, isto é, de casar muito jovens suas moças. Também cabe, para preservar o sexo dos perigos da incontinência, esperar para casá-las um certo tempo após a puberdade. Aquelas que conhecem cedo demais o uso das familiaridades conjugais são de ordinário mais lascivas. Por outro lado, nada retarda ou detém mais depressa o crescimento dos moços jovens do que se entregar cedo demais ao relacionamento com as mulheres, sem esperar que a natureza tenha neles elaborado completamente o licor prolífico. Há para o crescimento uma época precisa, além da qual não se cresce mais. A verdadeira idade para casar as moças é aos 18 anos, e para os homens aos 37 aproximadamente. Com isso, a conjunção dos corpos se fará em pleno vigor, e a geração, depois, terminará num tempo conveniente, tanto para um como para outro. Da mesma forma, a sucessão dos filhos a seus pais estará melhor colocada se nascerem convenientemente no intervalo entre a força da idade e o declínio, que começa por volta dos 70 anos. Quanto à estação do ano própria à geração, o inverno é a que mais convém, como hoje se observa quase em toda parte. Também será bom consultar sobre essa matéria os preceitos dos físicos e dos médicos. Os médicos ensinam quais estações e os físicos que ventos são favoráveis ao ato sexual. Por exemplo, eles preferem o vento do norte ao do sul.
Ademais, cabe à pedonômica prescrever que compleições mais convém à geração. Basta aqui dizer uma palavra. Diremos somente que a compleição atlética não é útil nem à saúde, nem à geração, nem aos empregos civis. O mesmo ocorre com os corpos fracos, acostumados ao regime médico. É preciso de um bom meio, uma compleição, por exemplo, não habituada aos trabalhos violentos demais, nem de uma mesma espécie, tais como os exercícios dos campeões, mas sim variados como as ocupações dos homens livres. Isto vale para os dois sexos. Convém também, durante a gravidez, fazer as mulheres ficarem atentas à sua conservação, tirá-las da ociosidade, prescrever-lhes um regime alimentar substancial, dar-lhes exercícios, fazendo com que visitem todos os dias os templos dos deuses honrados para a geração. Se o corpo precisa de movimento, o espírito necessita de repouso e de tranquilidade. No ventre da mãe, os filhos recebem, como os frutos da terra, a impressão do bem e do mal. Sobre o destino das crianças recém-nascidas, deve haver uma lei que decida os que serão expostos e os que serão criados. Não seja permitido criar nenhuma que nasça mutilada, isto é, sem algum de seus membros. Determine-se, pelo menos, para evitar a sobrecarga do número excessivo, se não for permitido pelas leis do país abandoná-los, até que número de filhos se pode ter, e se faça abortarem as mães antes que seu fruto tenha sentimento e vida, pois é nisto que se distingue a supressão perdoável da que é atroz. Já que determinamos para o homem e para a mulher a época inicial do casamento, digamos também quanto tempo eles podem consagrar a geração e quando convém encerrá-la. De fato, os filhos das pessoas de idade são assim, como os dos jovens demais, imperfeitos de corpo e de entendimento. Os filhos dos muito velhos mostram-se absolutamente frágeis e débeis. Neste ponto, devem-se seguir as épocas da natureza e preferir aquela em que o espírito e a inteligência adquiriram seu pleno vigor, o que, segundo certos poetas, que dividem a idade em semanas ou em septenários, acontece de ordinário por volta dos 50 anos. Uma vez que se tenha passado em 4 ou 5 anos esta idade, deve-se renunciar à propagação da espécie e até ao comércio com as mulheres, seja por motivo de saúde ou algo semelhante. Quanto às relações após o casamento, com outra mulher ou outro homem que não aquela ou aquele a que se está unido, isto deve ser considerado como uma diversão absolutamente desonesta. Se ainda se estiver em idade de ter filhos, o adultério deve ser marcado de infâmia e punido segundo a enormidade do crime. A educação da infância. Uma vez nascidas as crianças, são muito importantes para a sua formação os alimentos de que vão nutrir-se. Se consultarmos o exemplo dos outros animais e das nações que se preocupam em formar o temperamento através dos exercícios de guerra, notaremos que o leite em abundância é o alimento mais conveniente ao corpo. Em contrapartida, o vinho não é bom para aquela idade. Assim, deve-se descartar seu uso. Todos os movimentos possíveis são úteis para os bebês, mas para prevenir as distorções dos membros enquanto eles ainda são delicados, algumas nações fazem uso de instrumentos artificiais que mantêm reto o corpo. Desde os primeiros momentos do nascimento, é bom acostumar as crianças ao frio. Isso faz um bem infinito à saúde e dispõe às funções militares. Por isso, a maior parte das nações bárbaras observa ou o costume de mergulhá-las ao sair do ventre da mãe, no rio ou em água fresca, ou o de vesti-las ligeiramente, como fazem os celtas. Qualquer que seja a prática em que se queira acostumá-las, é preciso começar desde a mais tenra infância, contanto que se vá aos poucos. O calor inato coloca-as naturalmente em condições de suportar o frio. É a estes pequenos cuidados
que se limita à educação da primeira idade. Na idade seguinte, até os 5 anos, não é conveniente dar nada para as crianças aprenderem, nem submetê-las a qualquer trabalho. Isso poderia impedir seu crescimento. Basta mantê-las em movimento para preservar seus corpos da preguiça e do peso. Este movimento deve consistir apenas nas funções da vida e nas brincadeiras, tomando cuidado somente para que elas não sejam nem desonestas, nem penosas, nem destituídas demais de ação. Quanto às conversas e às fábulas que podem convir a esta idade, elas caberão aos paedônomos, ou serão destinadas ao ensino das crianças. Todos estes primeiros esboços devem preparar para os futuros exercícios, e a maior arte das brincadeiras devem ser apenas ensaios do que será preciso fazer quando chegar a hora. Em certos lugares, comete-se o erro de proibir à criança o choro e os movimentos expansivos. Todos esses atos servem para seu desenvolvimento e fazem parte, por assim dizer, dos exercícios corporais. O ato de reter a respiração dá força aos que trabalham. Isso também ocorre no próprio esforço das crianças para gritar. Em compensação, uma coisa que os paedônomos ou professores devem prestar muita atenção na orientação das crianças que lhes são confiadas é impedir muita conversa e familiaridade, sobretudo com os escravos. A educação doméstica durará até os 7 anos. Ela afastará dos ouvidos e dos olhos das crianças tudo o que fere o pudor. O legislador deve até mesmo banir do Estado todas as conversas indecentes, assim como toda a impropriedade do gênero, pois da licença verbal a das ações não há muita distância, e se passa facilmente de uma a outra. É preciso tomar um cuidado especial para que as crianças não digam nem ouçam nada de parecido. Todo aquele que for surpreendido dizendo ou fazendo um ato proibido deve, se for de condição livre, mas ainda não admitido nos banquetes públicos, ser excluído desta honra e fustigado, que seja tratado, se estiver acima dessa idade, com a pior ignomínia por ter se comportado com a imprudência de um escravo. Se proibimos as conversas indecentes, com mais forte razão proibiremos as pinturas e as exibições do mesmo gênero. Os magistrados, portanto, não admitirão nem estátuas, nem pinturas lúbricas, a não ser as de certas divindades cujo culto a lei reserva aos homens adultos, a quem ela permite sacrifícios tanto por eles quanto por suas mulheres e crianças. Também se deve proibir aos jovens os teatros e, sobretudo, a comédia, até que tenham atingido a idade de participar das refeições públicas e a boa educação os tenha colocado em condições de experimentar impunemente a bebedeira dos banquetes sem contrariar a embriaguez ou os outros vícios que a acompanham. Passaremos rapidamente por esta matéria para voltar a ela uma outra vez e discutir se este costume deve ser mantido e como deve ser mantido. Basta por enquanto tê-lo mencionado. Teodoro, ator trágico, não errava ao não permitir que nenhum outro ator de sua companhia, por mais raquítico que fosse, aparecesse em cena antes dele, porque os espectadores se impressionam e se deixam conquistar pelo começo. O mesmo ocorre no comércio da vida. São as primeiras impressões as que mais nos afetam. Deve-se, portanto, afastar dos jovens as más, especialmente as que levam ao atrevimento e à maldade. Entre os 5 e os 7 anos, as crianças serão simplesmente espectadoras dos exercícios que lhes devem ser ensinados mais tarde. Aos 7 anos, a educação divide-se em 2 grupos, um até a puberdade, outro da puberdade até os 21 anos. Não há de se aprovar, segundo cremos, a partilha que fazem certas pessoas que dividem toda a vida de 7 em 7 anos.
mais vale seguir o ritmo da natureza. Ela apenas esboçou suas obras. A obra da educação, assim como a de todas as artes, deve unicamente completar o que falta ao ser das obras da natureza. Caráter público e objeto da educação. Em suas diversas fases, a educação das crianças se revela um dos primeiros cuidados do legislador. Ninguém o contesta. A negligência das cidades sobre este ponto é-lhes infinitamente nociva. Em toda parte, a educação deve tomar como modelo a forma do governo. Cada estado tem costumes que lhe são próprios, de que dependem sua conservação e até sua instituição. São os costumes democráticos que fazem a democracia, e os costumes oligárquicos que fazem a oligarquia. Quanto mais os costumes são bons, mais o governo também o é. Aliás, como todos os talentos e artes têm suas tentativas preliminares pelas quais é preciso ter passado, e às quais é preciso ter se habituado para depois executar facilmente suas operações e obras, o mesmo deve acontecer com a virtude, cujo aprendizado se deve fazer. Como não há senão um fim comum a todo o Estado, só deve haver uma mesma educação para todos os súditos. Ela deve ser feita não em particular, como hoje, quando cada um cuida de seus filhos, que educa segundo sua fantasia e conforme lhe agrada. Ela deve ser feita em público. Tudo o que é comum deve ter exercícios comuns. É preciso, ademais, que todo cidadão se convença de que ninguém é de si mesmo, mas todos pertencem ao Estado, de que cada um é parte e que, portanto, o governo de cada parte deve naturalmente ter como modelo o governo do todo. Nunca se poderia louvar o suficiente os lacedemônios pelos cuidados que tomam com as crianças e pelo caráter público que imprimem à sua educação. É um exemplo a imitar, baseado no qual cada Estado deve fazer uma lei especial. Não se deve deixar ignorar o que é a educação, nem como ela se deve realizar. Nem todos estão de acordo sobre este assunto, isto é, sobre o que se deve ensinar à juventude para alcançar a virtude e a felicidade, nem sobre sua meta, isto é, se é a formação da inteligência ou a dos costumes que se deve atentar em primeiro lugar. Neste ponto, a educação atual não deixa de causar alguns embaraços. Não se sabe se se deve ensinar às crianças as coisas úteis à vida ou as que conduzem à virtude, ou as altas ciências que se podem dispensar. Cada uma destas opiniões tem seus partidários. Não há nem mesmo nada de certo a respeito da virtude, não sendo o mesmo gênero de virtude apreciado unanimemente. Também se diverge sobre o gênero de exercícios a praticar. Não há dúvida de que, entre as coisas úteis, se deve começar aprendendo as necessárias, mas nem todas. Distinguem-se as profissões honestas das não liberais. Deve-se limitar a educação àquelas cujo exercício não é aviltante, e considerar vis toda a arte e toda a ciência que tornam o corpo, a alma e a inteligência das pessoas livres, incapazes para o exercício e para a prática da virtude. São desse gênero todos os trabalhos mercenários e todos os ofícios que deformam o exterior e aviltam ou fatigam o intelecto. Não é fora de propósito conceder algum tempo a certas ciências, mas entregar-se a elas por inteiro e querer ser consumado nelas não deixa de ter seus inconvenientes e pode ser nocivo às graças da imaginação. O fim que nos propomos no que fazemos e no que ensinamos importa muito. Se é para nós mesmos, para nossos amigos ou para adquirirmos algum mérito, não há inconvenientes. Mas se for para os outros, torna-se mercenário e servil. O que se ensina atualmente é, repetímo-lo, de natureza bastante duvidosa. O papel da música. Há mais ou menos 4 coisas que de ordinário se ensinam às crianças. Primeiro, as letras. Segundo,
a ginástica. Terceiro, a música. Alguns acrescentam em quarto, a pintura. A escrita e a pintura para as diversas circunstâncias da vida. A ginástica, por servir para educar a coragem. Quanto à música, sua utilidade não é igualmente reconhecida. Muitos hoje a aprendem apenas por prazer. Mas os antigos fizeram dela, desde os primeiros tempos, uma parte da educação, pois a natureza, como já dissemos várias vezes, não procura apenas dar exatidão às ações, mas também dignidade ao repouso. A música é o princípio de todos os encantos da vida. Se o repouso e o trabalho são ambos indispensáveis, o repouso é pelo menos preferível, e é uma questão importante saber em que se deve empregar o lazer. Certamente não no jogo, senão o jogo seria o nosso fim último. Se possível, é melhor descartar o jogo entre as ocupações. Quem trabalha precisa de descanso. O jogo não foi imaginado senão para isto. O trabalho é acompanhado de fadiga e de esforços. É preciso entremeá-lo convenientemente de recreações, como um remédio. O descanso é ao mesmo tempo um movimento da alma e um repouso, pelo prazer de que se acompanha. A cessação do trabalho é ela própria um prazer e faz parte da felicidade da vida. Felicidade esta que não se pode apreciar em meio às ocupações e que só é bem sentida nos momentos de lazer. Não nos entregamos ao trabalho senão com vistas a algum fim. A felicidade é um destes fins. E essa felicidade não somente não contém nenhum desgosto, como também se apresenta ao espírito de todos acompanhada de prazer. Todavia, este prazer não é o mesmo para todos. Cada um o ajusta à sua maneira de ser e a seus hábitos. O homem de bem o coloca nas coisas honestas. Deve-se aprender, portanto, mesmo que seja para si mesmo, a passar honesta e agradavelmente os momentos de lazer que se tiver na vida, e também saber ocupar-se para a utilidade dos outros. É por isso que nossos pais fizeram com que a música entrasse na educação. Não que ela seja necessária, ela não o é. Não que ela tenha tanta importância quanto a escrita, que serve para o comércio, para a administração doméstica, para as ciências e para a maioria das funções civis, ou quanto a pintura, que nos permite julgar melhor a obra dos artistas, ou quanto a ginástica, que ajuda à saúde e o desenvolvimento das forças. A música não faz nada disso, mas ela serve pelo menos para passar agradavelmente o lazer. É por isso que ela foi posta na moda. Ela pareceu a seus inventores a diversão mais conveniente às pessoas livres. Por isso, Homero, após ter descrito uma refeição suculenta e nomeado vários dos que concorriam para a alegria da festa, acrescenta: convidemos para o banquete um cantor harmonioso. Em outro trecho, Ulisses não encontra espetáculo mais encantador do que ver todo mundo alegre, nem tempero mais delicioso para os convivas do que ouvir a casa cheia de cantos de alegria. É, portanto, evidente que a música é uma excelente parte da educação e deve ser ensinada às crianças, se não como necessária ou útil para ganhar a vida, pelo menos como liberal e honesta. É a música a única no gênero dos talentos agradáveis. E se houver várias outras espécies, quais são elas? É o que diremos mais adiante. Baste-nos agora ter apoiado a autoridade dos antigos no plano da educação a que nos propomos, especialmente quanto à música. Deve-se também fazer com que as crianças aprendam algum talento útil, tal como a arte de ler e escrever, não apenas pelo proveito que se pode tirar disso, mas também como um meio de chegar às outras ciências. O mesmo ocorre com a pintura. Devemos ensiná-la a elas, quer para evitar os erros em seus trabalhos deste gênero, quer para que não sejam enganadas na compra e venda das obras dos outros, quer, enfim, para formar o gosto pela teoria das formas do belo físico. Procurar em toda a parte apenas o lucro
é uma maneira de pensar que de modo algum convém às pessoas livres e bem-nascidas. Já que se deve, portanto, começar por imprimir hábitos nas crianças antes de instruí-las pelo raciocínio e moldar seu exterior antes de trabalhar seu intelecto, concluímos com a ginástica e a pedotríbica. Uma fortifica o temperamento, a outra dá graça às ações. Os limites da ginástica. Hoje, os estados que parecem preocupar-se mais com a educação dos jovens procuram proporcionar-lhes o regime dos atletas, o que deforma a pessoa e a impede de crescer. Ou, como os lacedemônios, não cometem este erro, mas brutalizam-nos pelo excesso de fadiga, como se esse fosse um meio de proporcionar coragem. Já dissemos várias vezes que não se deve limitar a educação nem a um gênero de virtude, nem sobretudo ao que acabamos de mencionar. E caso a limitássemos, não é certo que seríamos bem-sucedidos. Com efeito, não observamos nem nos outros animais e nem entre os povos que a bravura seja o quinhão dos mais ferozes. Pelo contrário, como é o caso dos leões, ela se encontra mais ao lado da calma e da mansidão. Existem povos que não evitam os massacres e são ávidos de carne humana, mas que quando são atacados são tudo menos valentes. Por exemplo, os aqueus e os eniocos do Ponto Euxino e outras nações mais distantes que pertencem às terras da mesma região, sendo que as outras preferem a profissão de ladrões. Não vemos hoje os próprios lacedemônios, que se sobressaíram a todos, enquanto foram o único povo que se exercitava, se tornarem inferiores aos outros nos mesmos exercícios e combates? Se tiveram a supremacia, não foi porque exercitaram sua juventude, mas porque se defrontaram com povos que não exercitavam as suas. Portanto, não é a ferocidade, mas sim a honestidade que deve ter a primazia na educação da juventude. Não será nem o lobo, nem algum outro animal feroz que vai expor-se ao perigo pela glória. Isto só se vê num homem educado para a virtude. Aqueles que expõem em demasia os jovens aos exercícios do ginásio e os deixam sem instrução sobre as coisas mais necessárias, fazem deles, na verdade, apenas reles guarda-costas, que servem no máximo para uma das funções da vida civil. Uma função, porém, que, se consultarmos a razão, é a menor de todas. Não é por suas proezas antigas, mas sim pelas do presente que devem ser julgados. Na época, eles não tinham adversários neste ponto da disciplina, mas hoje, sim. Que seja preciso algo de ginástica, e como estamos de acordo. Mas até a puberdade, só se praticarão exercícios leves, sem sujeitar os corpos aos excessos de alimentação nem aos trabalhos violentos, por temor de que isso impeça o crescimento. A prova do efeito funesto deste regime forçado é que entre os que venceram nos Jogos Olímpicos em sua juventude, dificilmente se encontrarão 2 ou 3 que também venceram numa idade mais avançada. Por que isto? Porque a violência dos exercícios, a que se tinham submetido desde a infância, esgotara sua força e seu vigor. Depois da puberdade, quando tiverem passado 3 anos ocupados com outros estudos, convirá então ocupar a idade seguinte com os trabalhos e o regime prescritos pela lei do ginásio. Com efeito, não se deve atormentar ao mesmo tempo o espírito e o corpo. Desses exercícios, um impede o outro. O do corpo é nocivo ao espírito e o do espírito ao corpo. Você está ouvindo Política, de Aristóteles. Em breve, a continuação.